espero que vocês estejam bem. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei qual é o horário que vocês vão assistir essa aula, de repente é boa noite, boa madrugada. Mas vamos lá. A gente vai tratar hoje da novela Campo Geral, do Miguelinho, ok? A obra foi publicada em 1956, ela faz parte de um grande conjunto de novelas e contos do Guimarães Rosa chamado Corpo de Baile, que foi desmembrado posteriormente. Junto com o Corpo de Baile, Guimarães Rosa publica também Grande Sertão Veredas, em 1956. Então é um ano em que a literatura brasileira recebeu aí em torno de 1.500, 2.000 páginas geniais do Guimarães Rosa, um dos grandes anos da nossa literatura. Guimarães Rosa faz parte da terceira geração do modernismo, vocês se lembram disso, e a principal tônica dele é a invenção da linguagem, a ideia de que a linguagem inventa a realidade. Tá? A gente já tratou disso algumas vezes. Surge a linguística na década de 50, junto com ela uma pesquisa do Saussure, que propunha que uma tribo de esquimós que conhecia 70 tipos de branco, nomes para dar a 70 gradações dos brancos, conseguia distinguir esses brancos. Só que essa mesma tribo de esquimós não tinha nome que distinguisse, por exemplo, vermelho, amarelo, laranja, tá? Então, para eles, aquilo era uma realidade só. É a partir daí que o Guimarães Rosa entende que inventar palavras, inventar linguagem, vai significar, na prática, inventar um mundo radicalmente paralelo. E a literatura dele tem esse caráter que é experimental. Ele está recriando não só formas literárias, linguagem poética dentro de uma novela, que é o caso de que é o caso de Miguelinho, mas fundamentalmente uma linguagem totalmente inovadora. Eu tinha comentado para vocês algumas vezes que o Guimarães Rosa tem este livro, tá? Aliás, não é dele, desculpa, Nilson Santana Martins, um livro publicado pela EDUSP, com financiamento da FAPESP. Gente, isso aqui, ó, é só um dicionário, tem umas 70.000 palavras, são as palavras que o Guimarães Rosa inventa e coloca na sua literatura. Essas palavras, elas derivam tanto dos processos de derivação de palavras propriamente dita, derivação parassintética, derivação prefixal, sufixal, como também do falar estilizado do caboclo de Minas Gerais, do falar do sertanejo de Minas Gerais, isso é um dado importante. Isso a gente vai ver bastante na obra do Miguelinho. Em Miguelinho tem uma outra coisa que é mais interessante ainda, que é a linguagem filtrada pelo olhar de uma criança de 8 anos, que é o personagem que o narrador acompanha, né? Campo Geral é narrado na terceira pessoa, só que o narrador acompanha pelo olhar do Miguelinho. E aí a gente percebe uma linguagem radicalmente afetiva, que é a forma como essa criança se relaciona com a vida, tá? A história de Miguelinho, ela é muito triste. A história é mais ou menos o seguinte: um garotinho que morava no Mutum. Percebam que Mutum é uma palavra que a gente chamaria de palavra circular. Ela pode ser lida de trás para frente ou de frente para trás dela mesma, Mutum, tá? Ela pode ser lida nos dois sentidos. E a obra começa, isso é um dado interessante, com a epígrafe de Plotino, que diz o seguinte: num círculo o centro é naturalmente imóvel, mas se a circunferência também o fosse, não seria ela senão um centro imenso? A ideia de circularidade, em que vários mundos se entrelaçam. E aí é um dado interessante que essa personagem, Miguelinho, ela vai aparecer em outras obras de Campo Geral, não mais como Miguelinho, mas agora como uma personagem chamada Miguel, que se casa com uma mulher que é a Glória, tá? Fora isso, tem uma outra personagem nessa obra, que é o Grilo. O Grilo é um garotinho que mais tarde ele vai virar um vaqueiro em Cara de Bronze, que é um conto que aparece originalmente em Corpo de Baile, e ele é um vaqueiro mítico, que ele vai atrás da mulher toda linda, toda branca, de todas as cores, que é uma metáfora da beleza universal. Então os personagens de Guimarães Rosa, eles funcionam dentro de um universo próprio e circular, e nesses círculos eles vão se encontrando, que é um dado bem interessante, tá? A história de Miguelinho é o seguinte: ele mora no Mutum, que é uma vereda que fica muito longe de tudo, atrás da vereda do Frango d'Água, que a gente não sabe direito onde que é, junto com o pai, o Inhobero, a mãe, Inhanina,
Os 4 irmãozinhos, o Tomezinho, o Dito, a Adrelina e a Chica, que são personagens ótimas também, essas crianças, o tio Terês, um vaqueiro chamado Saluz, tá? E alguns vaqueiros que preenchem essa narrativa. Fora isso, tem uma empregada, que é a Rosa, que é uma mulher já velha, gorda e feia, que ninguém quer, isso é um dado interessante. A Pretinha, que é uma negra lindíssima, de dentes muito brancos, que o Miguelinho fala que quando ela sorri fica um brancão na cara dele, ele vê as coisas sempre meio por manchas, porque ele é míope, a gente vai descobrir isso no final. O vaqueiro Jé, que é o vaqueiro que foge com essa Pretinha, engravida a Pretinha e depois eles vão se casar. E o tio Terês, que possivelmente é o pai dele, tá? Tem uma outra empregada que é a mãe Tina, que é negra, macumbeira e adora tomar pinga, tá? Então são personagens bem característicos do interior do Brasil. Começa a obra, a primeira narrativa é o primeiro cena da narrativa. O narrador fala que o Miguelinho, quando fez 7 anos, o pai mandou que ele fosse crismado, que ele fosse batizado pelo bispo, numa cidadezinha próxima, e quem o levou foi o tio Terês. E é nessa viagem que o Miguelinho consegue poetizar a vida. Como ele sente saudade de casa, ele aprende que se ele molhar a pontinha do nariz com um cuspe de lágrima, a saudade diminui. Então ele passa a viagem inteira pedindo para o tio Terês baixar, pegar água no borel dele, para ele, Miguelinho, poder pegar um pouquinho dessa água e molhar a ponta do nariz para não sentir tristeza. Tá na cara que é uma criança mítica. O melhor amiguinho dele é o Ditinho, que é uma criança sensata e mágica. O Ditinho é caracterizado por ser uma personagem que tem muito domínio de linguagem. Tem uma cena interessante que tinha uma árvore que todo mundo falava que dava azar. As pessoas nesse lugar são muito místicas. E tem uma personagem chamada Seu Deu Graças. E o Seu Deu Graças vai visitar o pai do Miguelinho, Iobero, para cobrar dinheiro. Ele é uma personagem que vai de casa em casa cobrando dinheiro. E Seu Deu Graças vira para o pai do Miguelinho, para o Iobero, e fala: ó, precisa cortar aquela árvore. E o pai do Miguelinho, que é teimoso, fala: não vou cortar. O que esse sujeito está pensando que ele vai mandar na minha casa? O Miguelinho encana que aquela árvore vai ser macina para a família e que ele vai morrer porque a árvore está crescendo. Ele fala isso para o Ditinho, fala: Ditinho, eu estou doente, eu vou morrer porque essa árvore está crescendo. O Ditinho vai até o jagunço que eles tinham na fazenda, o Saluz, e fala: Saluz, corta essa árvore aí, porque meu pai mandou, mas mandou você cortar rápido. Quando o Iobero chega, ele fica furioso, ele fala: quem mandou cortar minha árvore de flores de maio e tal? O Ditinho, todo mundo espera que o Ditinho vá apanhar muito, porque o Iobero era muito violento. O Ditinho fala: pai, fui eu. Quando o Seu Deu Graças falou que essa árvore trazia desgraça, eu fiquei muito preocupado, que o senhor podia adoecer, ficar doente, eu não quero que nada de mal aconteça com meu paizinho. O Iobero, que era um homem nervoso, feroz, nesse momento amolece, abraça o filho, quase chora, fala: ainda bem que tem alguém que me ama, e não bate nele. Já o Miguelinho apanhava direto do pai, e eram surras homéricas, surras inclusive que deixavam vergões. Iobero tirava a roupa dele inteira, batia de cinta, colocava ele durante horas de castigo no tamborete, debaixo de sol, ele passando sede. E o Miguelinho é marrudo, ele é uma criança que não pede desculpa nunca, aliás, muito pelo contrário, ele também procura não chorar. Ele só é doce com a mãe dele, com a Nhaninha, tá? Então a gente estava na primeira cena, que ele está voltando a ser batizado junto com o tio Terês, e aí a gente percebe o movimento da família. A Chiquinha, que é uma criança muito brava, quando o pai briga com ela, ela cospe no copo de água que ela leva para ele, mexe com o dedinho para ele não perceber que está cuspido. O Tomezinho, que é um molequinho de 4 anos, que fala um monte de palavrão. A Adrelina, que é quase um bebezinho também, de 3, 4 anos. O Miguelinho, que tem 8, o Ditinho, que é mais novo que ele, deve ter em torno de 6 aninhos, por aí, tá? Essa família vive uma vida marcada pela violência, porque a mãe do Miguelinho, a Nhaninha, é muito bonita, e a gente pressupõe que ela seja amante do tio Terês. Quem vai falar isso pra gente é a vovó Isidra. A vovó Isidra, na verdade, ela é mãe da mãe do Miguelinho, tá? Ela é uma tia-avó. Ela é extremamente católica, seca e brava.
A mãe do Miguelinho é uma ex-prostituta, né? Que a história fala que é o tipo de mulher em que os homens vão visitar na casa e que quando morrem vão para o inferno, a definição de prostituta que eles dão. E o Miguelinho é uma criança que fica pensando coisas que ele chama aturdidas, coisas imaginativas, tá? Por exemplo, um dos pensamentos dele, que eu vou ler para vocês agora, que eu acho que é bem interessante, é sobre o gato. Ele vai tentar pensar sobre o nome do gatinho da família. Olha o trecho que interessante. O gato Quacó. Por conta que Tomezinho, quando era mais pequenininho, a gente ensinava para ele a falar gato. Mas a linguinha dele só dava capaz, era para aquilo mesmo, có. O gato somente vivia na cozinha, na ruma de sabucos ou no borralho, outra hora andava no quintal e na horta. Lá os cachorros deixavam. Mas quando ele queria sair para o pátio, na frente da casa, aí a cachorrada se ajuntava, o esperto do gato repulava em qualquer parte, subia escarreirado no esteio, mais braviado também, ganhandava e, arredobrando e repufando, raiva dele punha um atraso nos cachorros. Por que não botavam nele nome vero, de gato nas histórias, tipo paparrato, segurim, romão, alecrim rosmaninho, ou melhores agravos? Se chamasse Rei Belo, não podia? Também porque Quacó, mesmo ninguém não chamando mais. Gato não tinha nome, gato era o que quase ninguém prezava. O Miguelinho, gente, é uma personagem que acredita que as pessoas prezam aquilo a que elas nomeiam, a que elas dão linguagem. Nesse aspecto, é uma personagem que tem uma dimensão da linguagem, tá, que corrobora a inventividade, a criatividade daquilo que o Guimarães Rosa faz. Isso é um dado bem interessante. Uma cena mais adiante, ele vai pedir para o Ditinho, que é o irmão que ele adora, para que eles fiquem amigos o resto da vida. E aí a pergunta dele é: Ditinho, vamos nós dois chamar o gato, tá, que é este gato aqui, de Rei Belo? Rei Belo, né? O Ditinho fala: não pode, esse gato já tem nome, é Sossego. Ele fala: não interessa, só para nós dois. E aí a gente fica tendo uma coisa que é só nossa. Olha como a linguagem identifica as pessoas, uma coisa só nossa, uma coisa de comunhão, a gente constrói por meio do pacto da linguagem. Beijão, gente, até a segunda parte. Vamos lá. Desse barco vem, já nem sei quem